Bom, aqui nós iremos começar a aula sobre arquitetura HTTP. O meu nome é Tássio e eu irei ensinar vocês os conceitos sobre o desenvolvimento web. Antes de iniciarmos o estudo sobre os aspectos da arquitetura HTTP, vamos perguntar para nós mesmos o que é a internet. Bom, a internet, ela se refere a todas as redes de computadores existentes, onde cada uma dessas redes conecta dispositivos de computação, onde esses dispositivos podem transmitir informações entre si. Por exemplo, você pode estar em uma intranet. Essa intranet quer dizer o quê? É uma rede corporativa, ou é uma rede fechada com arquivos e tal, onde só a equipe dessa empresa é capaz de acessar esses dados. Essa intranet ela pode estar conectada ou não à internet em si. Na internet, como foi falado anteriormente, é o que vai ficar as redes de computadores. Essas redes de computadores utilizam um conjunto próprio de protocolos, o TCP/IP, e traz consigo uma série de recursos de informação, como web, e-mail, transferência de arquivos, controle remoto de computadores e grupos de notícias e jogos online. Agora que nós sabemos o contexto de internet, nós iremos falar da web, ou seja, a World Wide Web, www. Como foi discutido anteriormente, a World Wide Web ela é só um dos vários recursos que a internet possui, como por exemplo, outro recurso seria os jogos online. Bom, a internet trata do quê? Ela é um sistema de documentos em hipermídia que opera através da internet. Os documentos podem estar na forma de vídeo, som, textos e imagens. Ou seja, a gente tem um texto onde tem um conjunto de palavras, imagens, vídeos, sons que vão conectar para outros hipertextos. Ou seja, o que é o contexto de hipertexto? São um conjunto de elementos que, ao serem clicados, irá se interconectar para outro hipertexto. Essa interconexão é chamada de hiperligação. Agora que falamos sobre o que é a internet e a web, nós iremos nos introduzir ao HTTP. Bom, o HTTP, ele é o quê? Ele é um protocolo para a comunicação de hipertexto. Como podemos ver aqui, o termo em inglês significa Hypertext Transfer Protocol, ou seja, o protocolo de transferência de hipertexto. Aqui está o aspecto de hipertexto, ou seja, o aspecto da web. Por exemplo, aqui seria um texto normal. Nós temos o artigo, palavras, todas em uma única página. Aqui está o conceito de hiperligação, hipertexto. Aqui é o artigo onde contém essas palavras e nessas palavras nós temos uma hiperligação conectando a outro texto e tem duas hiperligações conectando a outros hipertextos. Agora que nós sabemos do que se trata a internet, a web e o protocolo HTTP, nós iremos falar do seu surgimento. Bom, quem o idealizou foi Tim Berners-Lee. Ele foi o criador da web e o criador do HTTP. Ele criou isso lá no CERN. Ele trabalhava lá com uma série de pesquisadores, onde esses pesquisadores eles faziam estudos complexos e não sabiam organizar esses dados. Bom, Tim ele criou
a partir da ideia de grafos, há essa ideia de conectar coisas, ou seja, a ideia de hipertexto, a ideia de ligação. Ele é o diretor da World Wide Web Consortium, que é o W3C. Bom, o W3C ele vai fazer o quê? Ele vai padronizar certas tecnologias da web. Tecnologias como HTML, CSS e JavaScript são padronizadas pelo W3C. Bom, agora que nós conhecemos os conceitos de internet, web e os conceitos de arquitetura HTTP e quem a idealizou, nós vamos entender como ela funciona. Bom, primeiro nós temos que entender duas coisas. A primeira é o que é front-end e depois o que é back-end. Bom, o front-end ou client-side são as tecnologias que vai ficar do lado do usuário. Essas tecnologias são HTML, CSS, JavaScript e assets. Esses assets são imagens, por exemplo. E o back-end, por sua vez, também chamado de server-side, é composto pelas tecnologias de PHP, Node.js, Ruby, Python ou Java, entre outras linguagens. Bom, o papel do front-end, ele faz o quê? Ele faz um request, ou seja, uma requisição. Ele pede algum recurso do back-end. Bom, o back-end, então, ele pega essa requisição, interpreta ela e devolve alguma resposta. Ou seja, por exemplo, você entra no site da Google, faz alguma pesquisa, esse dado vai entrar nos servidores da Google, eles vão interpretar o que você quer, por exemplo, você bota imagem de bolo, aí a resposta vai ser o quê? Alguma imagem de bolo, algum link para um site de receitas, por exemplo. Ou seja, a requisição ela vem seguida de métodos HTTP, ou seja, eu estou explicando o funcionamento do HTTP, enquanto as respostas elas vêm com algum estado HTTP. Ou seja, o que está ocorrendo aqui é simplesmente uma comunicação entre os lados client-side e server-side. Os métodos HTTP são realizados quando faz alguma requisição. Esses métodos, por exemplo, são métodos como são 8 métodos. O GET ele é responsável por solicitar o recurso ao servidor. Você entra, pesquisa pela imagem e ele devolve para você essa imagem. Isso você realiza um GET. O READ solicita meta-informações de um determinado objeto por meio do cabeçalho da resposta. Ou seja, essa meta-informação quer dizer o quê? Isso aqui não são informações relevantes para o usuário, simplesmente para o navegador. O PUST, ele envia dados para o servidor para serem processados. Por exemplo, você vai se logar em algum site e está realizando um PUST para buscar esses dados do back-end, vai estar registrado em um banco de dados, ou seja, aí vai devolver a resposta dizendo se existe ou não esses dados. O PUT ele é utilizado para atualizar dados, ou seja, enquanto o PUST ele cria dados, o PUT ele atualiza, ele sobrescreve os dados. O delete ele deleta os dados. O trace realiza um teste de loopback. O que é isso? Ele é um fluxo de dados que é retornado para o servidor de origem sem processamento ou modificação intencional. Ou seja, o endereço de teste, o endereço de loopbacks na rede IPv4, ele é 0.0.0 ou 127.0.0.1, ou o que é chamado de localhost. O options
ele recupera as propriedades do servidor. O connect, ele serve para você se comunicar com servidores proxy. Quando esse dado ele é retornado pelo servidor, ou seja, na resposta, ele vem com alguns estados HTTP. Esses estados são uma série de estados. Alguns deles, por exemplo, é o estado de 200, por exemplo, é o estado de OK. Está dizendo que tudo ocorreu como deveria ocorrer. O estado 400, como por exemplo o 404, quer dizer o quê? Que você entrou em algum diretório, né? O seu caminho, sua rota da URL, quando você digitou, esse caminho não existia, a página não existia. Por isso foi retornado esse erro 404. Existe uma série de outros erros também. Ou erros não é. Respostas. Existe uma série de outras respostas. Obrigado e até a próxima aula.